Título C. Ansiedade, dor e luto. Sabe-se tão pouco acerca da psicologia dos processos emocionais que as observações experimentais que estou prestes a fazer sobre o assunto podem reivindicar um julgamento muito suave. O problema diante de nós decorre da conclusão a qual chegamos de que ansiedade vem a ser uma reação ao perigo de uma perda de objeto. Agora já conhecemos uma reação à perda de um objeto, que é o luto. A questão, portanto, é quando essa perda conduz à ansiedade e quando ao luto. Ao examinar o assunto do luto em ocasião anterior, constatei que havia uma característica dele que continuava absolutamente sem explicação. Isto era seu estado de dor peculiar, e contudo parece evidente por si mesmo que a separação de um objeto deve ser dolorosa. Assim, o problema torna-se mais complicado quando a separação de um objeto produz ansiedade, quando produz luto e quando produz pode ser somente dor. Digamos de imediato que não há qualquer perspectiva à vista para responder a essas perguntas. Devemos contentar-nos em traçar certas distinções e esboçar certas possibilidades. Nosso ponto de partida será, novamente, a única situação que acreditamos compreender, a situação da criancinha quando se lhe apresenta um estranho em vez de sua mãe. A primeira exibirá a ansiedade que atribuímos ao perigo de sua perda de objeto, mas sua ansiedade é, indubitavelmente, mais complicada do que isto e merece um exame mais completo. Que ela tem ansiedade não resta a menor dúvida, mas a expressão de seu rosto e sua reação de chorar indicam que ela está também sentindo dor. Nela parecem estar reunidas certas coisas que depois serão separadas. Ela não pode ainda distinguir entre a ausência temporária e a perda permanente. Logo que perde a mãe de vista, comporta-se como se nunca mais fosse vê-la novamente. E repetidas experiências consoladoras, ao contrário, são necessárias antes que ela aprenda que o desaparecimento da mãe é, em geral, seguido pelo seu reaparecimento. A mãe encoraja esse conhecimento que é tão vital para a criança, fazendo aquela brincadeira tão conhecida de esconder dela o rosto com as mãos e depois, para sua alegria, de descobri-lo de novo. Nessas circunstâncias, a criança pode, por assim dizer, sentir anseio desacompanhado de desespero. Em consequência da incompreensão dos fatos pela criança, a situação de sentir falta da mãe
não é uma situação de perigo, mas uma situação traumática, ou, para dizê-lo mais corretamente, é uma situação traumática se acontecer que a criança na época esteja sentindo uma necessidade que sua mãe seja a pessoa a satisfazer. Transforma-se numa situação de perigo se essa necessidade não estiver presente no momento. Assim, o primeiro determinante da ansiedade que o próprio ego introduz é perda de percepção do objeto, que é equacionada com a perda do próprio objeto. Ainda não se trata de perda de amor. Posteriormente, a experiência ensina a criança que o objeto pode estar presente, mas aborrecido com ela. E então a perda de amor a partir do objeto se torna um novo perigo e muito mais duradouro e determinante de ansiedade. A situação traumática de sentir falta da mãe difere num aspecto importante da situação traumática de nascimento. No nascimento não existia qualquer objeto e dessa forma não se podia sentir falta alguma deste. A ansiedade era a única reação que ocorria. Desde então, repetidas situações de satisfação criaram um objeto da mãe, e esse objeto, sempre que a criança sente uma necessidade, recebe uma intensa catexia que pode ser descrita como de anseio. A dor é assim a reação real à perda de objeto, enquanto a ansiedade é a reação ao perigo que essa perda acarreta e por um deslocamento ulterior, uma reação ao perigo da perda do próprio objeto. Sabemos também muito pouco sobre a dor. O único fato do qual temos certeza é que a dor ocorre em primeiro lugar e como uma coisa regular sempre que um estímulo que incide na periferia e rompe através dos dispositivos do escudo protetor contra estímulos e passa a atuar como um estímulo instintual contínuo contra o qual a ação muscular, que é, em geral, efetiva porque afasta do estímulo o ponto que está sendo estimulado, é impotente. Se a dor provier não de uma parte da pele, mas de um órgão interno, a situação é ainda a mesma. Tudo o que aconteceu é que uma parte da periferia interna ocupou o lugar da periferia externa. A criança obviamente tem ocasião de sofrer experiências de dor dessa classe, que são independentes da necessidade da experiência da criança. Esse determinante da geração de dor parece, contudo, ter muito pouca semelhança com a perda de um objeto. E além disso, o elemento que é essencial à dor,
O estímulo periférico está de todo ausente da situação de anseio da criança. Contudo, não pode ser para nada que o uso comum da palavra tenha criado a ideia de dor interna mental e tenha tratado o sentimento de perda de um objeto como equivalente à dor física. Quando há dor física, ocorre um alto grau do que pode ser denominado de catexia narcísica do ponto doloroso. Essa catexia continua a aumentar e tende, por assim dizer, a esvaziar o ego. Sabe-se que, quando os órgãos internos nos transmitem dor, recebemos representações espaciais e outras representações de partes do corpo que de maneira comum não são absolutamente representadas em ideação consciente. Ademais, o fato marcante de que, quando há um desvio psíquico ocasionado por algum outro interesse, mesmo as dores físicas mais intensas deixam de seguir. Não devo dizer permanecem inconscientes nesse caso. Pode ser explicado por haver uma concentração de catexia no representante psíquico da parte do corpo que está emitindo dor. Penso ser aqui que encontraremos o ponto de analogia que tornou possível levar sensações de dor até a esfera mental, pois a intensa catexia de anseio que está concentrada no objeto do qual se sente falta ou que está perdido, uma catexia que aumenta com firmeza porque não pode ser apaziguada, cria as mesmas condições econômicas que são criadas pela catexia da dor, que se acha concentrada na parte danificada do corpo. Assim, o fato da acusação periférica da dor física pode ser deixado de lado. A transição da dor física para a mental corresponde a uma mudança da catexia narcísica para a catexia de objeto. Uma representação de objeto que esteja altamente catexizada pela necessidade instintual desempenha o mesmo papel que uma parte do corpo catexizada por um aumento de estímulo. A natureza contínua do processo catexial e a impossibilidade de inibi-lo produzem o mesmo estado de desamparo mental. Se o sentimento de desprazer que então surge tem o caráter específico de dor, um caráter que não pode ser descrito mais exatamente, em vez de manifestar-se na forma reativa de ansiedade. Plausivelmente, podemos atribuir isso a um fator do qual ainda não fizemos suficiente uso em nossas explicações. O alto nível de catexia
e ligação que predomina enquanto ocorrem esses processos que conduzem a um sentimento de desprazer. Conhecemos ainda outra reação emocional à perda de um objeto, que é o luto, mas não temos mais qualquer dificuldade em explicá-la. O luto ocorre sob a influência do teste de realidade, pois a segunda função exige categoricamente da pessoa desolada que ela própria deva separar-se do objeto, visto que ele não mais existe. Ao luto é confiada a tarefa de efetuar essa retirada do objeto em todas aquelas situações nas quais ele foi o recipiente de elevado grau de catexia. Que essa situação deva ser dolorosa ajusta-se ao que acabamos de dizer em vista da catexia de anseio elevada e não passível de satisfação, que está concentrada no objeto pela pessoa desolada durante a reprodução das situações nas quais ela deve desfazer os laços que a ligam a ele.